Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Blog do Lopes, a mais um vídeo da nossa série Academia 365, onde hoje vamos falar sobre Exchange e Office 365 no ambiente híbrido. Então acompanhe com a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todos os vídeos dessa academia gratuita que nós estamos fazendo. Para a comunidade, para aqueles que nos seguem, deixo aqui os meus perfis, Twitter, fanpage do Facebook, LinkedIn e o link do canal do YouTube. E para quem quiser conhecer mais também do nosso trabalho, saber quem nós somos, esse slide sempre se encontra nos nossos vídeos. Ok? Muito obrigado a todos e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Falando um pouco do cenário de requisitos para configuração híbrida, nós temos requisitos dos dois lados, tanto os requisitos do lado do Office 365 quanto requisitos do lado do Exchange Server. Os requisitos do lado do Office 365 seriam o domínio roteável. O que seria o domínio roteável? Um domínio que seja encontrado na internet, um domínio público e adquirido para representar o seu ambiente corporativo. Por exemplo, os .com.br, que nós fazemos o registro no registro.br, ou .com comprado na GoDaddy ou qualquer outros provedores de domínios, tá? E esse domínio precisa ser configurado no seu ambiente de Office 365, ok? Nós vamos deixar nos links da descrição do vídeo no YouTube. Nós já temos um vídeo no nosso canal referência a essa configuração de como configurar um domínio público no seu tenant do Office 365, ok? Um outro requisito é o Azure AD Connect, ou seja, você precisa do seu ambiente sincronizado, no que nós chamamos de sincronização de diretório, o seu AD On-Premises, Active Directory On-Premises, sincronizado com o seu Azure Active Directory, e isso se dá através do Azure AD Connect. Também temos um vídeo da nossa Academia 365 sobre Azure AD Connect, como fazer o deploy, e também vamos deixar o link dele nas referências do vídeo. E outro requisito que pode ser categorizado tanto no lado do Office 365 quanto no lado do Exchange Server On-Premise são as URLs e IPs Microsoft. Tá? Então nós listamos aqui como conectividade restrita. Esse é um dos pontos que mais gera problemas no lado dos clientes, porque os clientes não querem que essa configuração seja aberta, que essa configuração seja irrestrita aos IPs e URLs da Microsoft. Obviamente você não vai fazer com que seu firewall fique exposto para a internet como um todo, mas você vai deixar ele com conectividade irrestrita aos IPs específicos e URLs da Microsoft. Tem uma documentação sobre isso, vamos mostrar ela daqui a pouco nas documentações, tá? A respeito desse conectividade restrita, mais para frente vamos fazer um webcast sobre uma novidade do ambiente híbrido chamada de Hybrid Agent. Esse cara vai fazer com que eu não precise mais colocar essa conectividade restrita no meu ambiente, tá? Mas isso é foco de uma outra aula. Já os requisitos para o nosso lado de configuração híbrida do Exchange Server são as versões on-premise suportadas. Então nós temos alguns limites de versões, né? Vamos mostrar daqui a pouco na documentação também. O Exchange 2007 não é suportado, exceto se você tiver um conector híbrido do 2010 em diante. Ou seja, eu posso ter o 2007 no ambiente, mas aí em coexistência com outra versão do Exchange, eu consigo ter ambiente híbrido. Um ambiente puro, somente Exchange 2007 não é suportado. Tá? Certificado público e CRLs. Então eu preciso de um certificado público, um certificado que seja de uma entidade certificadora reconhecida. Tá? E acesso às Revocation Lists. As CRLs são as Revocation Lists, as listas de revogação de certificados, e o ambiente de Exchange precisa consultá-las para validar a autenticidade e a validade daquele certificado. Então o meu certificado emitido pela minha CA interna não é válido para um ambiente híbrido, ok? E o DNS público também, preciso de um DNS público para quê? Para que as minhas entradas de autodiscover, mail.domain.com, as minhas entradas públicas que fazem com que o ambiente externo ou o Office 365 alcancem, se conectem ao meu ambiente on-premise, eu preciso ter elas publicadas no meu DNS público e não no meu DNS interno, ok? E por último, o MRS, tá?
o Microsoft Replication Service ativo no Exchange Web Services do Exchange Server. Vamos mostrar também na prática onde esse cara fica e como ativá-lo, ok? Então vamos aqui para a nossa parte prática. Falando sobre a documentação, todos esses links vão estar na descrição desse vídeo, ok? Essa documentação aqui, ó, Office 365 URLs e IPs, tem todos os IPs necessários para que a configuração de conectividade restrita seja feita, tá? Então você deve, como administrador ou seu administrador de segurança, fazer toda essa configuração no seu firewall, no seu proxy, autorizando este acesso. Essa documentação ela é categorizada por produto, ok? Então aqui nós já vemos de início a parte de Exchange Online. A documentação sugere que você, se o seu firewall suportar, faça a configuração de restrição usando as URLs. Por quê? Porque os IPs sofrem alteração continuamente. Aí uma das recomendações é você assinar o FITS dessa documentação, tá? Para que você receba, toda vez que tiver alguma alteração, você receba um change log. Então foi alterada a documentação, receba novidades, tá? Mas se você fizer pelos nomes, as alterações serão bem menores do que pela configuração de IPs e portas, ok? Então aqui temos a de Exchange Online, mais embaixo temos a de SharePoint Online e OneDrive for Business, depois a de Skype for Business e Microsoft Teams. Então essa documentação é bem importante, todo administrador precisa dela, tá? Outra documentação muito importante é a documentação sobre as portas para clients e mail flow do Exchange. Essa documentação é importantíssima para qualquer administrador de Exchange e ela serve para mostrar, ela tem gráficos e fluxogramas para mostrar quais são as portas necessárias. Essa documentação em específico é para o 2016, mas ela serve tanto para o 2013 quanto para o mais novo 2019. É a mesma documentação, tá? E aqui ela mostra quais as portas os clientes usam, ok? E quais as portas também o Mailflow vai utilizar. Então, se eu tiver um Mailflow sem Edge Transport, quais as portas e qual vai ser o fluxo de transporte que eu vou ter. E se eu tiver um ambiente com Edge Server, qual vai ser o fluxo e as portas que eu preciso ter. Essa documentação também vai estar nos nossos links, tá? E por último, a documentação mais importante para o ambiente híbrido, que é a de requisitos para o deployment do Hybrid. Essa documentação fala tudo, fala sobre todos os cenários que a gente explicou ali, tudo que a gente falou sobre requisitos híbridos, tá? E o mais importante é que ela tem exatamente as portas e protocolos necessários para essa configuração híbrida e qual é a conexão que vai acontecer dentro do meu cenário de ambiente híbrido. Por exemplo, o Mailflow, aonde que ele vai chegar, qual a role que ele vai se comunicar. Então, se eu estiver no Exchange 2010, o meu ambiente híbrido precisa ter comunicação com a porta 25 no Hub e no Edge. Se for 2013, no CAS e no Edge. E se for 2016 em diante, nós sabemos que só temos uma role apenas, 2016 Mailbox ou Edge. Ok? Então essa documentação é bem específica para mostrar para a gente quais as portas, protocolos que precisam e os determinados servidores, tá? Então isso aqui é muito importante. E um outro cenário também que nós comentamos no início dessa documentação, ela fala sobre os requisitos de deployment para a floresta. Então o meu ambiente on-premises, tá? O que eu suporto de ambiente on-premises Exchange Server para conectividade híbrida. Como nós podemos ver aqui, ó, Exchange 2007 não é suportado, ok? Só que ele tem algumas colunas aqui que dizem que o Exchange 2007 é suportado. Então explica melhor isso, Bruno. As colunas que dizem que o Exchange 2007 é suportado é porque o ambiente tem coexistência ou com o Exchange 2010 ou com o Exchange 2013. Então, se eu tenho um ambiente que coexiste com essas duas versões, eu consigo configurar o ambiente híbrido para ter seu apontamento no 2013 ou no 2010 e as mailbox que estão no 2007 podem ser migradas para o ambiente de Exchange Online. O 2016 não suporta porque, como nós sabemos, não existe coexistência do Exchange 2016 com o 2007 pela questão do life cycle de suportabilidade, ok? Então essas são as documentações, agora vamos para a prática. Como falamos também do MRS, esse recurso precisa ser ativado no Exchange Server como um dos requisitos para coexistência híbrida, tá? E aonde que a gente encontra isso? Na console do SCP, nós podemos ir até a parte de servidores, até os diretórios virtuais. Nos diretórios virtuais, vamos até o EWS, ok?
Vamos no Labs para poder fazer uma edição nesse diretório. E aqui nós vemos a opção de MRS Proxy Endpoint, tá? Essa opção precisa ser marcada, como está aqui, checkbox marcado, para que o meu MRS Proxy Endpoint seja habilitado e ativo para que o Exchange Online possa alcançar, encontrar esse atributo dentro do meu ambiente. Lembrando que a porta 443 também precisa estar liberada no seu Firewall para que essa opção seja estabelecida com sucesso. Falamos também sobre os requisitos de certificado, tá? Então no meu ambiente aqui, só para mostrar para vocês como um exemplo, eu tenho um certificado público da DigiCert, ok? Duplo clique aqui eu posso ver os atributos desse certificado. Esse certificado é um wildcard, não tem problema ser um wildcard, só se atentando que você precisa setar o Outlook Provider no seu ambiente, tá? Então quando você tem ambiente usando o wildcard, é só fazer uma pequena alteração no Outlook Provider. Depois em outro vídeo nós vamos falar sobre Autodiscover, o que é um Outlook Provider e explicar essa questão do wildcard no Outlook Provider, ok? Então aqui certificado configurado corretamente, setado para o serviço de IS, ok? Esse certificado é o mesmo certificado que eu estou usando aqui, ó. Então podemos vê-lo pela interface aqui também, ó. O meu certificado, alguns detalhes dele, o meu subject alternative name, com os nomes, nesse caso só é um wildcard, ok? A ação hoje é que o hybrid seja executado através do applet que nós temos, também o link dele vai estar nas descrições do vídeo, tá? E esse applet ele busca o aplicativo de Hybrid Configuration Wizard, ou o famoso HCW mais atual. A gente poderia usar o do nosso Exchange Control Panel, mas o do Exchange Control Panel segue a build do produto, segue a atualização do produto. E o applet ele é bem mais atual. Então logo, se eu estou com o meu ambiente desatualizado e o applet e rodo o applet, eu consigo obter o HCW mais atual, tá? Fora que ele é muito mais completo, a parte de login dele é muito mais completa, então nós vamos usar ele. Ele usa o encurtador da Microsoft, tá? Que é o aka.ms, ok? Barra taphcw. Então estamos vendo aqui, né? Taphcw. Vamos executar ele. Ele vai pedir para executar o applet para a gente. Vamos mandar ele rodar. Ok, já estamos aqui, ele vai instalar também para a gente um atalho desse applet já no nosso computador. No caso, eu estou rodando direto do meu servidor de mailbox do Exchange, tá? Então eu vou dar um next aqui nessa primeira configuração. Olha, vejam que interessante, ele vai detectar o melhor servidor para executar no meu ambiente. Eu tinha um caso e um mailbox. Aí nesse caso agora eu só tenho um mailbox com multifunções, tá? E ele encontrou esse servidor e disse que é o melhor para mim. Se não fosse, se eu quisesse fazer uma configuração manual por outro servidor, era só escolher aqui embaixo, ok? Ele já pegou inclusive qual é a minha conexão de Office 365, nome do meu servidor, qual que é a build do meu servidor. Eu estou usando o cumulativo update 21 na última versão, bem atualizado. Então a minha conexão aqui vai se dar para o Office 365 global, tá? Eu tenho outros tipos, por exemplo, o China, que é o 21 via net, o Alemanha, tá? Então tem vários outros tipos, mas eu vou usar o global mesmo, que é o que nós utilizamos. Aqui ele vai pedir a credencial de cada uma das contas, tanto o credencial on-premises quanto a credencial do global de do Office 365. Então vamos passar para ele as credenciais aqui. Ok, vamos passar a credencial do 365. Lembrando que tem que ser uma credencial de um global admin, para que ele tenha privilégios, tá? Ou pelo menos de um Exchange admin, ok? Ok, credenciais inseridas. Vou passar para as próximas etapas, onde ele vai fazer a conexão com o meu ambiente on-premise, ok? Através do PowerShell. E com o meu ambiente de Exchange Online através do PowerShell do Exchange Online. Após estabelecer essas duas configurações com sucesso, eu já começo a escolher a forma de configuração do meu ambiente para estabelecer a minha coexistência híbrida, ok? Vamos aguardar um tempo enquanto ele carrega as informações do ambiente do Exchange Online. Já carregou com sucesso.
Então na próxima tela eu tenho aqui uma configuração bem interessante, que inclusive está repleta de novidades, tá? Então antigamente eu só tinha a configuração híbrida padrão, agora eu tenho três opções. Eu tenho a Minimal Hybrid Configuration, a Full Hybrid Configuration e a OCT, Organization Configuration Transfer. A Minimal Hybrid Configuration é uma configuração onde eu só quero mover as minhas mailboxes, os dados das mailboxes do meu usuário do on-premise para a nuvem. Apenas isso, eu não quero ter uma configuração de coexistência híbrida. Eu estou planejando mover o meu ambiente e eu faço a configuração mínima apenas com a configuração para mover as mailboxes. Ele não faz aquela configuração de conectores, por quê? Porque aí as minhas mensagens não vão ser trafegadas por TLS, elas vão ser trafegadas pela internet mesmo, como se fosse um ambiente normal, tá? Não tem FreeBSD, não tenho a compartilhamento de calendário entre a minha organização, não tenho cross permission, não tenho como dar permissão de uma mailbox on-premise para um usuário que está online e vice-versa. Então essa é a configuração. Ela está esmaecida para a gente, por quê? Porque eu já executei a Full Hybrid no meu ambiente uma vez e eu não consigo fazer isso agora. Tá? Então, para você fazer uma Minimal Hybrid Configuration no seu ambiente, ela teria que ser executada a primeira vez, ou você zerar a configuração do seu ambiente para que tenha uma Minimal Hybrid Configuration. A Full Hybrid é a que nós vamos fazer agora, que inclui todo o ambiente padrão, né? O meio flow seguro, a parte de Discovery, Cross Permission, FreeBSD, ok? E a vantagem da coexistência Full Hybrid Configuration é que eu posso ficar com essa coexistência durante o tempo que eu julgar necessário. Eu posso ficar com essa coexistência para sempre no meu ambiente, tá? E a outra opção é a Organization Configuration Transfer, OCT. Essa configuração é bem interessante para quem quer deixar de utilizar o ambiente on-premises, tá? Eu transfiro configurações de políticas, ela não sincroniza, ela só copia, tá? E transfere configurações de policies de ActiveSync, policies de retenção, né? As famosas retention policies e inbox rules. Então ela faz a cópia e leva para o ambiente online várias configurações minhas do ambiente on-premise, uma vez que eu quero deixar de ter o ambiente on-premise, por exemplo. Então vamos na nossa Full Hybrid Configuration. Aqui ele pergunta como que eu quero fazer a parte de configuração de transporte, tá? Se eu vou colocar o meu Edge, se eu tenho um Edge no ambiente, no meu caso eu não tenho, então vai ser uma configuração típica, onde o meu mailbox faz a função de transporte. No Advanced ele pergunta se eu quero Centralized. O que é o Centralized? Se eu habilitar o Centralized, todo o meu mail flow vai sair pelo meu ambiente de Exchange On-Premise, independente das minhas mailboxes na nuvem, tá? O ambiente não centralizado, eu tenho saída tanto pelo Office 365 quanto pelo on-premise. Esse é o cenário normal. Então, se uma mailbox do on-premise manda um e-mail, o e-mail sai pelo Exchange On-Premise. Se uma mailbox do Office 365 manda um e-mail, o e-mail sai pela configuração do Office 365. Quando eu habilito o Centralized, eu digo que todos vão sair pelo on-premise. Então, o cara que está no Office 365, quando ele mandar uma mensagem, essa mensagem vai ser roteada pelo meu ambiente de Exchange On-Premise e vai sair por ali. Bruno, qual o sentido de utilizar essa função? Quando eu tenho alguma ferramenta de auditoria ou de anti-spam e a minha organização exige que todo o tráfego de mensagens tem que passar por aquela ferramenta. E aquela ferramenta eu não consigo configurar lá na nuvem, por exemplo. Então eu habilitaria o Centralized, ok? Tem outros cenários também específicos para cada organização. Configurações de qual servidor vai abrigar o meu Receive Connector. No meu caso só tem um servidor, então é só ele que aparece aqui, ok? Já selecionei. Qual que é o servidor que vai abrigar o meu Send Connector? Também só tenho um servidor aqui na minha organização e ele já está selecionado também, ok? E agora ele vai carregar todos os certificados que eu tenho disponível na minha organização, tá? Então se eu clicar no drop down aqui eu vou ter vários certificados, mas a maioria deles self-signed e criados automaticamente pelo ambiente. O meu certificado aqui, podem perceber, é um wildcard, ok? Então é esse certificado que vai ser o certificado público da minha organização. Qual que é o endereço público da minha organização, que pode ser alcançado externamente para que o EOP encontre e defina esse fluxo de configuração. E agora, depois de inserir todas as configurações, eu estou pronto para atualizar e configurar o meu ambiente híbrido. Então eu inicializei a configuração, ele vai levar alguns segundos ou minutos para fazer toda essa configuração, alterar todos, checar os pré-requisitos, alterar as configurações necessárias, ok?
depois de alguns minutos, segundos, ele já vai finalizar essa configuração, informando se foi finalizada com sucesso, e inclusive gerando para a gente logs de troubleshooting. Isso é muito interessante nessa configuração nova do HCW, do Hybrid Configuration Wizard, usando esse applet, porque nas versões anteriores a gente não tinha tanto log, tanta informação que nos levasse a encontrar realmente aonde o problema foi ocasionado, em qual etapa do Hybrid Configuration Wizard eu tive alguma misconfiguration, alguma configuração incorreta, e eu consigo até agora entender melhor as steps, as etapas do Hybrid Configuration. Ok, passou pouquinho tempo, Hybrid Configuration terminado com sucesso, minha experiência foi excelente, então vou marcar aqui. Isso aqui ajuda o time de suporte a entender que a ferramenta está correta, né? Não preciso de receber nada no meu e-mail, ok? E vou fechar aqui. Ele não, como eu não tive nenhum erro, ele não me mostrou nenhum log, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui onde que esses logs ficam. Então aqui dentro da pasta appdata roaming Exchange Hybrid Configuration tem os logs que foram executados, tá, sobre o meu HCW. Vamos pegar aqui o mais recente e olha que interessante. Nesse log eu vou ter todas as informações de todas as etapas, cada uma das etapas executadas pelo HCW. Então o HCW ele executou várias etapas dentro do meu ambiente de Exchange Server On-Premise para estabelecer essa coexistência híbrida. E através desse log eu tenho todas essas etapas que foram executadas. Então aqui no log eu posso ver o horário que ele foi executado, informações da máquina, ok? O nome da máquina, aonde o log foi salvo, tá? Versão, build, versão do meu .NET Framework. Olha que interessante, todas as classes que foram executadas, tanto server-side quanto tenant-side, então todas as do lado do meu servidor. Olha que interessante, todas as builds suportadas. Tá? E mais no finalzinho do log eu vou ter várias informações sobre conexão com o meu ambiente, conectividade, as credenciais, as configurações que ele foi executando. Então o log é bem completo e auxilia na resolução de problemas ali, ó. Todos os dados do meu tenant, tá? Todas as configurações do meu tenant, então isso é bem interessante, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham ajudado vocês nessa Academia 365 de ambientes híbridos. E continue nos acompanhando, se inscreve no nosso canal para que você receba todos os nossos vídeos e continuidade dessa Academia 365. Muito obrigado, até mais.